Lucas 10, Jesus, prosseguindo, disse: um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. De igual modo, também um levita chegou àquele lugar, viu e passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou perto dele e, vendo-o, encheu-se de compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho, e, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E no dia seguinte tirou 2 denários, deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo que gastares a mais, eu te pagarei quando voltar. O bom samaritano é o Senhor Jesus. E hoje nós vamos celebrar mais uma vez aquele que cura as nossas feridas. Eu quero que você ore e diga: Senhor, Tu és aquele que me cura, eu vim na Tua casa. Então nessa noite eu proclamo mais uma vez a cura do Senhor. Mais uma vez eu proclamo o bálsamo do Senhor sobre a igreja. Nessa caminhada na terra e ferida muitas vezes, mas obrigado porque o Teu bálsamo nos cura muitas vezes. Eu libero os anjos do Senhor mais uma vez. Nesse culto em Marlboro, 20 de agosto, eu proclamo: a vontade do Senhor se estabelece essa noite. Os propósitos do Senhor se estabelecem nesse lugar. Eu declaro as nossas mentes submetidas ao Espírito de Deus. Eu proclamo o domínio de Jesus nesse lugar. Eu reclamo o sangue de Jesus sobre a cabeça do pregador e de todos que vão ouvir a palavra. Eu declaro a palavra protegida pelos anjos do Senhor em nosso coração. Alguém diz comigo: eu recebo a palavra do Senhor no meu espírito. Pode sentar em nome do Senhor Jesus. Eu quero falar essa noite sobre o único que pode curar as nossas dores: Jesus, o bom samaritano. Eu gostaria de começar falando sobre as dores das pessoas, as dores do ser humano. Se você passar um tempo com as pessoas, isso aqui é uma oportunidade que às vezes não temos muito, de passar um tempo com uma pessoa, e você poder tomar algumas refeições com ela, talvez passar um fim de semana com ela em algum lugar, e você ter tempo de ouvir a história da pessoa. No culto a gente não tem tempo de ouvir a história. No culto a gente se cumprimenta na entrada, na saída, mas a gente não tem aquele tempo de parar para ouvir o que passou na vida daquela pessoa. E é na história da pessoa que nós encontramos as dores da pessoa. Porque a história é desconhecida por todos. E às vezes a nossa história é ignorada até por nós mesmos. Mas eu quero lembrar que a nossa história é muito bem lembrada pelo Senhor. Deus, Ele conhece a nossa história, até aquela parte que nós já esquecemos, ou que nós fizemos questão de apagar. Deus tem a nossa história toda diante dEle. Porque não tem como nós evitarmos o fato de nós sermos o produto da nossa história. Não tem como evitar, nós somos o produto daquilo que a gente passou. É incrível que você vence uma dor e você supera ela, mas um restinho dela fica em você. Fica. Você pode passar muitas dores e vencer todas elas, mas um restinho dela fica lá no fundo. Sempre fica. Sempre fica. Você sabe, quando se corta uma árvore, todos os anéis da árvore falam de um ano de vida daquela árvore. Falam da história, do inverno que aquela árvore passou, do verão que ela passou. Às vezes houve um fogo na mata. E aquilo está registrado na história da árvore. E quando você corta aquela madeira, não sei se você em algum momento já parou para pensar com um móvel na sua casa,
não é, que tem aquelas riscas interessantes, aquilo é a história. Aquilo é a história daquela árvore. E assim como a árvore, a nossa alma registra as coisas que passam em nossa história. Deixa eu falar para vocês, a nossa história não pode ser ignorada, nem por nós, porque, eu vou falar para você, tem parte da nossa história que nós preferimos apagar, mas ela não pode ser ignorada, nem por nós, nem pelos outros, nem pelos outros. Sabe, eu amo quando nós temos um acampamento com a igreja, quando nós temos um tempo fora da igreja com alguém, porque como pastor, Deus me dá um privilégio de conhecer a história das pessoas. Eu amo conhecer a história das pessoas. Não tem como você pastorear alguém sem conhecer a história. Uma das coisas que eu sinto falta aqui em Marlboro é que nós não temos tido muito tempo de gastar mais tempo com os irmãos em aconselhamento para ouvir a história. Nós conhecemos vários irmãos aqui sentados no banco, mas isso não é conhecer. Isso não é conhecer a pessoa. A gente conhece quando a gente ouve a história. Jesus, ele não ignora a nossa história, porque a nossa história, ela dá formato às nossas vidas, e ela determina as nossas atitudes. Olha, as nossas histórias são tão pesadas em nós, elas são determinantes, mais do que nós gostamos de lembrar, tá? Deixa eu dizer que, às vezes nós fugimos com todas as forças das histórias, das partes ruins da nossa história, aquelas que nos causaram dor e sofrimento. E o problema é que quando nós fugimos da nossa história, quanto mais nós corremos da nossa história, mais nós fugimos da nossa própria cura. Porque, deixa eu te falar, se Jesus vai me curar, Ele não vai curar o que eu imagino que eu passei. Se Jesus vai me curar, Ele não vai me curar do que as pessoas inventaram sobre mim. Se Jesus vai me curar, Ele não vai me curar do que eu acho que eu sofri. Se Jesus vai me curar, Ele vai me curar do que eu passei. Ele vai me curar do que aconteceu comigo. Ele vai me curar da minha história. Jesus não ignora a minha história, Ele não ignora o que passou comigo. Mesmo que eu coloquei aqui em algum lugar que eu não quero lembrar, Jesus diz, não, eu sei que é doloroso, mas eu preciso te livrar disso. E para isso você tem que enfrentar, você tem que encarar. Deixa eu dizer que a maioria de nós nem compreendeu o que aconteceu conosco. A casa onde você nasceu, onde você viveu, as coisas que passaram com você, aquilo que tornou você o que você é, aquilo que faz você agir como você age, aquilo que leva você a tomar as decisões que você toma. Eu digo para você, muitos de nós nem compreendeu direito o que aconteceu com a gente. A vida vai passando tão rápido, é como a árvore, vai juntando anéis e anéis e anéis, e daqui a pouco você é uma árvore e você nem entendeu direito o que aconteceu com você. Mas deixa eu dizer uma coisa, cura é enfrentar a nossa história, e Jesus é essa pessoa que, ei, senta aqui, me conta de novo, não que eu não saiba, mas eu preciso que você veja os momentos, eu preciso que você me leve aos momentos que você passou, me leve a esses momentos, para que eu possa curar esses momentos com você. Eu quero falar sobre o bom samaritano hoje. Eu quero falar sobre Jesus, aquele que conhece a nossa história. Você sabe quando você era criança e passou um abuso, passou uma tragédia, que como criança você não podia chamar Jesus para aquele momento, e naquele momento entrou uma ira no coração, entrou uma revolta, naquele momento entrou uma grande decepção, o que quer que tenha entrado naquele momento. Eu quero dizer uma coisa para você, como adulto, você pode retornar naquele momento com Jesus e pedir, entra lá, porque Ele volta no nosso passado. Jesus volta lá e traz a cura lá. Partes que nós não queremos lembrar, Jesus precisa ir lá conosco. Sabe, nós muitas vezes vivemos escondidos atrás das nossas histórias, sem compreender nossa história, sem compreender a nossa identidade, e as nossas fugas, e a nossa sobrevivência, e o que nós nos tornamos. Eu tive uma pessoa que, alguns anos atrás,
ficou membro da nossa igreja em Chelsea por poucos momentos, por poucos meses. Eu tive um sonho com essa pessoa. Ela estava num carro, dirigindo na estrada, e eu estava no carro atrás dele. Era um irmão, estava no carro atrás dele. E eu observava ele dirigindo. Sabe que você vai atrás do carro observando a pessoa dirigindo na sua frente? De repente um motoqueiro passava por aqui, me cortava e jogava algo na janela dele. E aí ele parava o carro ali na frente e aquela pessoa parava na frente dele. Só que em vez de ele enfrentar aquela situação com aquela pessoa, ele virava o carro para si e fugia para cá. E Deus estava me falando sobre aquela pessoa. E o que Deus estava me dizendo é: ele não enfrenta as coisas que são lançadas no caminho dele. Ele arranja uma saída e foge. Deixa eu dizer para você, Deus não pode curar aquilo que a gente foge. Deus precisa que a gente tenha coragem de enfrentar. Eu estou te falando isso porque eu vou pregar a mensagem. Eu chego lá, dá um tempinho para mim. Estou trabalhando aqui, mas eu vou pregar a mensagem. Eu não preguei ainda, eu só estou levando você para um momento. Tudo isso que eu falei até agora é para dar a você uma razão da nossa oração individual. Quando você entra no quarto para orar com Deus, Deus gostaria que você falasse mais da sua história com Ele do que ficasse falando das pessoas ao redor de você. É incrível que a gente tem esse costume de... Primeiro a gente já tem o costume de não orar. Eu falo porque eu já conheço, eu sou crente. Desculpa, mas eu sou crente, eu conheço os crentes. Eles não oram, eles não têm tempo de oração com Deus. Eles vão na igreja, eles gostam de Jesus, mas eles não gostam do quarto de oração. Eles não têm vida de oração no quarto. Mas quando tem, aí ora pelos filhos, aí ora pelo tio e pela vovó, e as pessoas ao redor, e o cachorrinho, e o trabalho, e as finanças. Se é uma coisa que nós gostamos de encobrir para Deus, é a nossa história. Nós não gostamos de falar com Deus sobre ela. Se é uma coisa que na oração você não faz, é conversar com Jesus sobre você. Você conversa sobre tudo de você. Ó Deus, meu casamento, tá? Vamos falar sobre isso. Ó Deus, a minha mulher. Ó, o Senhor sabe, né? É difícil o negócio aqui, Senhor. Que desafio você me deu. Deus é meu marido, o negócio é sério aqui, Senhor, conversa comigo, é sério. Ó Deus, é essa doença que eu estou passando. Ó Deus, é isso. Ó Deus, E Deus não consegue conversar sobre o que Ele gostaria de conversar. Essa história esquecida, enterrada, que Ele quer curar, Ele quer mexer. Tudo isso que eu falei é para você entender que, se o bom samaritano vai curar, não é aquilo que a gente imagina, ou que os outros falaram, é o que aconteceu conosco. E ele precisa disso. Deixa eu entrar no texto com você. Vamos lá, para o versículo 30. Jesus diz que um homem descia de Jerusalém a Jericó, caiu nas mãos dos assaltantes. E eles o espancaram, o roubaram, deixaram ele meio morto. Deixa eu dizer para você que a história desse homem começa com uma ferida. Igual a história de todos nós. Igual a história de todos nós. Irmão, se você sentar com alguém e tiver o privilégio de ouvir, você vai ouvir o quê? Irmão, nós que somos pastores, que realmente pastoreamos, não do púlpito, pastoreamos no gabinete, nós ouvimos as histórias. As histórias têm algumas partes boas, mas a maioria não são. As feridas estão lá, e a história desse homem começa com a ferida, ele é assaltado. E deixa eu dizer que nenhum de nós que andou por esse planeta tem uma história diferente, porque todos nós já fomos feridos nessa história, inclusive o nosso Senhor. Nosso Senhor desceu ao nosso planeta. O que aconteceu com Ele? Foi ferido, completamente ferido. E Ele não ignora o que aconteceu com Ele aqui. Eu gostaria que você soubesse que Jesus carrega no céu as marcas do que aconteceu com Ele aqui. Em Apocalipse 1, quando Ele aparece para João, Ele aparece glorificado, e João tem dificuldade de olhar para Ele, porque o rosto dele brilha como o sol. E João vê que Ele tem as 7 estrelas nas mãos, e João começa a descrever Jesus em Apocalipse capítulo 1, mas no verso 18 ele diz assim:
Ele é o cordeiro que foi morto. Ei, lá no céu, Jesus continua carregando essa história. Ei, eu fui morto lá na terra. Está pensando o quê? Enfiaram os cravos das minhas mãos e eu morri lá. Se Jesus lá no céu não ignora o que aconteceu de ruim com ele aqui, por que nós vamos ignorar? Estando ainda aqui, quando ele quer nos curar aqui e agora. Quando Jesus descreve esse homem, ele diz que ele descia de Jericó e ele foi assaltado e ele foi ferido. E essa é a nossa história. Só que no versos 31 a 33, entram 3 pessoas na vida desse homem. No verso 31, entra um homem chamado sacerdote, que diz que certamente, casualmente, descia pelo mesmo caminho um sacerdote. E o que acontece? Vendo ele, passou de largo. Ei, um homem descia de Jerusalém a Jericó, eu e você. Só que agora, pelo mesmo caminho, desce um sacerdote. Eu te pergunto, o que ele pôde fazer pelo homem? Nada. Um sacerdote, deixa eu dizer para você, as pessoas esperam muito dos sacerdotes, tá? Aliás, toda vez que você lê esse texto, eu sei que você tem essa ideia, porque as pregações são sempre as mesmas. Toda pregação nesse texto, o sacerdote e o levita são vilões, porque eles não fizeram nada, eles passaram de largo. Toda pregação que a gente ouve sobre esse texto é como assim, poxa, o sacerdote, né? O sacerdote, irmão, o pastor, o cara estava saindo do culto, viu o irmão lá todo ensanguentado e não fez nada. É assim que a gente prega. Depois o levita, irmão, o cara desceu do louvor lá e, sabe, o levita, rapaz, como é que pode? O cara estava cantando, agora passa ali, vê o outro todo arrebentado e não faz nada. É assim ou não é que a gente ouve as pregações? Só que eu queria te dar uma outra visão hoje. Eu queria perguntar para você, se tem algum lugar na Bíblia que fala que os sacerdotes curarão as nossas feridas. A não ser um sacerdote. Eu queria perguntar se tem algum versículo na Bíblia, alguma ideia, em que fala que os levitas curarão as nossas feridas. Hã? Então por que é que toda vez que a gente lê esse texto, a gente acha que o sacerdote teria que ter condições de curar aquele homem? Deixa eu dizer para ele, o sacerdote que descia por aquele caminho era tão ferido quanto aquele homem que descia por aquele caminho. Você acha que nós, seres humanos, temos condições de curar uns aos outros? Nenhum de nós. Eu não quero saber se você é sacerdote, se é levita, ou o que quer que seja. Se você é ferido, você não pode curar uma pessoa ferida. Só cura pessoas feridas que não têm feridas. E a única pessoa que descia por aquele caminho que não tinha feridas era o bom samaritano. Eu te pergunto, o sacerdote tinha vinho e azeite para curar aquele homem? Não. O máximo que ele podia fazer era passar de largo. Eu não estou defendendo aqui a ideia de você ignorar as pessoas feridas no seu caminho, absolutamente não. Eu só estou querendo chegar no ponto da situação em que nós, como seres humanos, não temos como curar as feridas das pessoas. Deixa eu dizer para vocês, eu sou pastor, fui colocado aqui por um desafio de Deus, e às vezes eu até quero reclamar com Ele porque Ele fez isso. Porque as pessoas chegam para mim e elas acham que eu posso curá-las, e eu não posso. Eu sou tão ferido quanto elas, eu sou tão carente quanto elas, eu sou tão necessitado quanto elas. Tem dia que eu nem quero vê-las, tem dia que eu não tenho condições de tratar delas, porque eu preciso tratar de mim primeiro. Ei, o único que tem condições de fazer alguma coisa nessa história é o bom samaritano. O homem estava ferido e descia um sacerdote pelo caminho e ele passou de largo, ele não podia fazer nada, amigo. No verso 32 diz que do mesmo modo um levita, vendo-o, passou de largo. Eu acho que nós ignoramos o quanto nós somos incapazes de curar uns aos outros. Nós ignoramos isso. E às vezes nós colocamos sobre outras pessoas o peso dessa responsabilidade de nos curar. Eu te pergunto, absolutamente,
Quem de nós tem condições de emendar um outro ser humano? Eu te pergunto aqui hoje. Ei, nós formamos psicólogos e formamos pessoas, e psiquiatras e pessoas, e médicos, e nós achamos que nós temos condições de emendar um ser humano? Quem tem condição de emendar um coração? Eu queria perguntar ao pai, aos pais que estão aqui. Qual pai que tem condição de emendar o coração do filho? O que você pode fazer? Chorar algumas palavras? Dar uns abraços? Conversar? O que mais você pode fazer? Ei, nenhum de nós tem condições de curar um outro ser humano. Todos nós somos feridos. Todos nós temos a nossa própria história de ferida, que precisa ser levada ao mesmo bom samaritano. Nós esquecemos que feridos não curam feridos, porque a compreensão da dor do outro depende da cura do nosso próprio coração. Dois corações feridos nunca vão admitir o ponto de vista da dor do outro. Você tenta olhar a dor do outro pela sua dor. É duas dores tentando compreender, uma dor tentando compreender a dor do outro. Deixa eu dizer, o máximo que eu penso que nós seres humanos podemos fazer é meio que ter uma empatia. A gente vê alguém sofrendo, a gente sofre. A gente vê alguém com problema, a gente quer ajudar. Às vezes a gente pode dar o quê? Algum dinheiro, fazer uma oração, fazer uma visita, dar um abraço. Eu te pergunto, o que mais você pode fazer? Quando você vai numa cama de hospital, quando você vai visitar alguém, o que mais você pode fazer, além de colocar sua presença naquele lugar e confortar a pessoa com algumas palavras? Eu te pergunto, você pode entrar nas veias dele e mudar o quadro? Você pode entrar no coração e mudar a atmosfera que está lá? Você pode mudar a mente que está ali perturbada? Nós precisamos entender que só há um que pode curar as nossas dores. Só há um que pode curar as nossas dores. Nós precisamos tirar de sobre os outros essa carga que a gente põe, essa responsabilidade que a gente põe sobre os outros, dos outros nos curarem, dos outros nos ajudarem, dos outros fazerem alguma coisa por nós. Deixa eu te falar, eles não fazem, não é porque não querem, é porque não podem. Eles não têm condições de carregar nem a si mesmos, como vai carregar a gente? Você sabe que jeito aquele sacerdote passou por ali? Em que ele estava pensando? Como estava o casamento dele? Os filhos? E a saúde dele, como é que estava? Que preocupações estavam sobre ele? Que dores estavam sobre ele? Que a única atitude foi passar de largo. Quando a gente está bem, a gente visita um doente. Quando a gente está bem, a gente dá uma palavra de conforto. E quando a gente não está bem, a gente... Misericórdia, deixa eu sair daqui, porque eu estou pior do que o outro. Fala para mim se não é. Ei, eu estou falando de mim e de você. Nós estamos na mesma condição. Você sabe uma das razões que um pastor tem que orar para ele sempre estar bem? Quem pode me dizer por quê? Porque os outros nunca estão. Ele tem que estar bem, porque os outros nunca estão. Os outros estão sempre dependendo dele. E se ele não orar para estar bem, aí vai ficar tudo mal. Os outros vão ficar mal e ele também. Só ele tem que orar para estar bem. E essa é uma das razões que eu defendo, como eu digo para vocês, que eu tenho um mínimo de oração para que eu possa sobreviver na posição que eu estou. Porque houve um tempo que eu não tinha o nome de pastor sobre mim, e eu carregava a responsabilidade de cuidar só da minha vida. Mas desde o momento em que foi colocada uma unção na minha cabeça, e pessoas foram entregues ao meu cuidado, acabou. Eu agora vivo todo dia para cuidar das pessoas. Você pode imaginar? Quão bem eu tenho que estar? Então eu tenho um tempo de oração que eu tenho para eu sobreviver. E na verdade, eu sou a prova de que isso é possível. Eu sou a prova de que há uma graça de Deus para pegar um ser humano quebrado, carente, necessitado, que não tem condições de ajudar ninguém, e através dele a graça de Deus pode fluir e uma bênção pode chegar na vida de outra pessoa. Só que
Só que por que isso acontece? Eu nunca esqueço da minha verdadeira estrutura. A razão que eu não esqueço é que eu corro para a oração. Por que eu corro para a oração? Porque eu preciso sobreviver lá primeiro. Senão eu não vou estar aqui. Eu queria perguntar se o pai e a mãe que está aqui, que são pais de família, que têm uma família para cuidar e responsabilidade sobre pessoas, se você tem essa ideia de que para você cuidar da família, você tem que sobreviver primeiro, de que você tem que estar bem primeiro para poder cuidar das surpresas que os seus filhos vão trazer, porque eles nos surpreendem, a vida nos surpreende. E os parentes, não vamos falar. E os amigos, e o trabalho, não vamos falar. Mas há uma graça. O sacerdote e o levita não pode fazer nada. Mas no versículo 33, um samaritano ia de viagem. Quem quer agradecer que Jesus viajou pelo mesmo lugar que nós? Eu quero louvar essa noite pelo fato de que sacerdotes andaram pela terra, não puderam fazer nada por nós. Levitas andaram pela terra, não puderam fazer nada por nós. Mas um samaritano nasceu em Belém da Judéia, e ele tinha óleo e vinho nas mãos. Ele chegou pelo mesmo caminho, parou, e o verso 33 diz: chegando perto dele, vendo-o, encheu-se de compaixão. Até parece que essa compaixão é igual à nossa, mas ela não é. Quando a gente vê um ser humano sofrendo, a gente chega perto, a gente se relaciona, a gente tem empatia, não é antipatia, né? É empatia, é. Mas você não pode fazer muita coisa, mas esse pode, porque essa compaixão dele é uma compaixão que vai na nossa história. Ela não vai só no estado que a gente está, ela vai nas razões porque nos tornamos tão endurecidos como estamos, ou porque nos tornamos tão desconfiados como estamos, ou porque nos tornamos tão difíceis de estar num casamento como estamos, ou porque nos tornamos tão adoecidos emocionalmente como estamos. Esse samaritano conhece a história que gerou aquela doença. Sabe por quê? O texto diz que ele chegou perto. Ninguém chega mais perto de nós do que Jesus. Nenhum ser humano consegue chegar perto da nossa alma e saber o que aconteceu com ela. E você pode estar casado com ela há 30 anos, você não consegue chegar perto da alma dela. Você pensa que conhece, mas não conhece. Você pensa que entende a dor da pessoa, mas você não sabe. Aliás, nem a pessoa sabe. Sabia que nós não conhecemos a própria alma? Nós não conseguimos chegar perto da nossa própria alma, mas esse samaritano conhece essa alma que está aí. Eu quero nessa noite pregar apenas sobre o bom samaritano. Eu quero celebrar aquele que pode curar nossas feridas. Ele chega, compadece-se e aproxima-se, atou-lhe as feridas, colocando nelas azeite e vinho, e colocando sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. Antes de falar desse texto, eu queria dizer que alguns de nós apenas enterra a sua dor. Deixa eu falar, é mais fácil varrer o lixo para debaixo do tapete e seguir com a vida. Eu só queria dizer para você que aquele lixo vai inflamar em algum lugar, ele vai infeccionar em algum lugar, ele vai explodir em algum lugar, e a gente precisa tratar das coisas que a gente esqueceu para trás. Eu gosto daquela música da pastora Ludmila Feber, onde ela fala, né, sopra Espírito de Deus sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar. Você sabe que um dos problemas das mortes do Covid eram as pré-condições que as pessoas tinham. O Covid mesmo em si passou por muitos de nós aqui, nós passamos por cima dele, mas como nós não tínhamos essas condições, não fomos entubados e fomos para o hospital. Mas as pessoas que tinham problemas, elas não puderam sobreviver. Deixa eu falar para você, não espere aparecer um Covid na sua vida, em áreas que você encobriu situações que poderão ser inescapáveis. É melhor cuidar agora, cura agora, fala com Jesus. Quando você entrar no quarto, ora pelos filhos rapidinho, ora pela mulher rapidinho, aí depois gasta o resto do tempo falando só sobre você com Deus. Fala com Deus, Deus, é o seguinte, vamos conversar sobre esse homem que está aqui. Ele não está muito feliz não, está com a carinha assim, mas se eu for olhar mesmo,
Tem umas coisas aqui que é uma decepção que está aqui, é um endurecimento que está aqui. Conversa, fala sobre ele aqui, traz um raio-x, traz aquela máquina de sonda que o senhor sonda lá, traz ela agora, coloca aqui, coloca em mim, coloca o holofote em mim. Vê se tem uma pré-condição que o inimigo está só esperando para poder usar para me sabotar em alguma área. Deixa eu falar para você, a oração diária é o momento em que você leva o bom samaritano nas áreas que não parecem doloridas hoje. Eu vou repetir o que eu acabei de falar. Você precisa da oração diária para levar o bom samaritano nas áreas que não estão doendo hoje. Eu tenho uma consulta marcada no médico amanhã, às 16h, lá em Everett. Eu vou consultar o médico, porque surgiu uma dor em um determinado lugar. Right? Então, porque está doendo, eu estou indo buscar o médico naquela área. Mas se não estivesse doendo? Só que podia ter problemas lá, sem doer. E eu não estou indo buscar o médico. E sabe por que nós não estamos buscando o médico em várias áreas? Porque elas estão enterradas. Elas estão adormecidas. Elas não estão doendo, então você não ora a respeito, você acha que está resolvido. E o bom samaritano, ele chega bem pertinho e ele sonda a situação inteira. E ele sabe que tem muitas dores que não foram tratadas ali. Nenhum marido consegue saber, nenhuma esposa, por mais apaixonada que ela seja por você, ela consegue te sondar nesse nível. Nenhum pastor, por mais espiritual que ele seja, ele consegue te sondar nesse nível. Deus pode até revelar profeticamente alguma coisa da tua vida, mas Ele não vai revelar toda a tua vida. Ele precisa que você entre no quarto de oração e fale assim: Jesus, esquece os outros, conversa sobre mim agora, conversa comigo sobre mim. Você me conhece, você é o meu bom samaritano. Você quer resolver essa situação que o levita e o sacerdote não podem resolver. Deixa eu dizer para você que geralmente nós encontramos com as dores dos outros em lugares como o casamento. Não vamos falar. Hoje não é encontro de casais, mas todo dia é encontro de casais. O casal se encontra todo dia. E aí ele topa com as dores do outro todo dia. Uma dor que ele não entende, uma dor que ele não sabe resolver, e o pior de tudo, uma dor que causa uma irritação em você. Você encontra uma coisa que você não entende, você não quer aquilo lá, você só está topando com as dores dos outros. Você sabe outro lugar que a gente topa com as dores dos outros? Nos relacionamentos. A gente se depara com as dores não tratadas das pessoas. Sabe outro lugar? Trabalho. Sabe as discussões, sabe a falta de entendimento, sabe a falta de bom relacionamento. Você está topando com as dores do ser humano encobertas. Sabe outro lugar? Na igreja. Igreja onde ajuntou gente, tenha cuidado, é melhor espalar óleo, colocar óleo em todo lugar, porque as dores vão aparecer, as dores estão lá, que não foram tratadas ainda. Eu quero proclamar nessa noite o bom samaritano nesse lugar. Eu quero proclamar que nós somos o povo que nasceu para ser curado, o povo que foi chamado para esse lugar para ser curado. Nós não somos assistidores de culto de banco, nós somos pessoas que viemos ao hospital para dizer: ei, abre a ferida, ei, limpa a ferida, trata ela, porque foi para isso que você veio aqui, e é para isso que eu estou aqui. Nós não podemos parar a vida, e você vai terminar se deparando com a dor de alguém, uma dor que pode te causar uma dor pior. Ok? Então, eu queria dizer para você que antes de nós curarmos qualquer pessoa ao nosso redor, o nosso mundo pessoal tem que voltar ao normal. O que você está falando, pastor? Você pensa que o mundo que você está vivendo é normal. Você acostumou a viver com as dores. Deixa eu dizer para você, esse não é o mundo normal. Esse é um normal que você foi obrigado a ter que viver. Mas esse não é o normal que eu estou falando. Antes de nós curarmos alguém, o nosso mundo tem que voltar ao normal. Agora deixa eu abrir um parênteses para falar que o normal, o normal mesmo, ele vai acontecer no céu. É onde a gente, isso que era vida eu não sabia. Na verdade eu nunca vivi. Esse é o normal. Só que deixa eu te falar, tem um normal melhor aqui. Tem um normal melhor para a gente viver aqui hoje. Eu busco ele todo dia.
57 anos buscando esse normal, dizendo para Jesus: Jesus, me cura um pouco mais, estabelece em mim a tua paz. Em que área eu não estou desfrutando da tua paz e da tua alegria, da tua vida em abundância? Porque existe um normal que precisa ser restabelecido. Então eu queria falar com você sobre 5 áreas que Deus precisa mover o nosso coração para poder voltar a nossa vida ao normal. Primeira área que Deus precisa voltar o nosso coração para o normal é do endurecimento e da autodefesa. Nós nos protegemos uns contra os outros. Deus precisa voltar o nosso coração para o normal. Deus precisa mover o nosso coração do medo que nós temos uns dos outros, de sermos maltratados de novo, mal atendidos de novo, mal aceitos. Deus precisa também voltar o nosso coração da voz do inimigo que fala em nossos sofrimentos. O que o inimigo fala em nossos sofrimentos? Ele responsabiliza o outro pela nossa dor. Você está sofrendo isso por causa dela, porque do que seu pai fez com você. Você está sofrendo isso porque ela não sabe te amar. Você está sofrendo isso porque seu pastor não sabe cuidar de você. Você está sofrendo isso. Você já percebeu que o diabo gosta de responsabilizar os outros pelo que a gente está sofrendo? E você gosta de concordar com ele? Você já percebeu também? É mesmo. Meu marido soubesse me tratar melhor? É mesmo. Se minha mulher soubesse? É mesmo. Se o pastor me desse um pouco mais de atenção? É mesmo. Se meu pai não fosse assim comigo? Ei, a gente gosta de concordar com o diabo. Deus precisa mudar o nosso coração daí, mover. Ei, as pessoas não são tão responsáveis pelas nossas dores. A vida é, o pecado é, tá? A nossa história é responsável. Deus também precisa mover o nosso coração do raciocínio errôneo que a dor nos leva a... Eu queria perguntar aqui, quando alguém está debaixo de uma dor, você consegue interpretar a verdade da melhor forma possível? Será que a dor é o melhor intérprete da verdade? Quem concorda comigo que a dor distorce a verdade? A dor traz a imaginação da gente para o pior. A dor tira o discernimento. A dor, ela tira o entendimento da gente. Deixa eu só lembrar aquele verso que eu gosto de passar de vez em quando, que é o verso do crente animal. Rapidinho aí. Salmo 73. Porque Asaf, no versículo 21, ele está dizendo que, no Salmo 73, quando eu sentia picadas no meu coração, quando o meu coração se amargurava dentro de mim, isso é, ele está descrevendo um quadro de dor. Presta atenção, Asaf, no Salmo 73, no verso 21, quando eu sentia picadas no meu coração, eu era como um animal diante de ti, eu era embrutecido e eu nada sabia. Em outras palavras, a dor não pode interpretar a verdade. Se você está debaixo da dor, é muito provável que você não vai entender a voz de Deus, que você não vai discernir a verdade, que você vai ter um raciocínio errôneo. Deus precisa mover o nosso coração desse lugar. O normal é Deus curar o nosso coração para o entendimento poder voltar. Eu detesto quando eu não estou no meu normal. Quem entende o que eu estou falando? Você sabe o seu normal? Você sabe o seu normal? Quando é o seu normal? Quando você está animado, quando você está feliz, você está happy, quando você está tranquilo. O seu normal. As pessoas gostam de lidar com você no seu normal, right? Eu gosto do meu normal. Eu cheguei hoje aqui no meu normal, cumprimentando todo mundo, feliz. Eu gosto do meu normal. Mas o diabo gosta de tirar você do seu normal. Ele não gosta de ver você funcionando no normal. Ele gosta de perturbar a sua normalidade, right? Isso me faz lembrar um filme que eu vi, onde um jogador de golfe, você sabe, jogador de golfe, eles desenvolvem as suas técnicas, né? E naquele filme ele tinha perdido o maior jogo da sua vida, por causa de um distúrbio entre ele e o pai, right? Então ele perdeu o game dele. O game que eu estou falando é a forma de jogar, right? E nesse filme ele vai para uma fazenda e ele encontra um senhor de idade e ali ele começa a retomar o seu game. Por quê? O diabo quer tirar você do seu game, porque o seu game traz prejuízo para ele. Você já percebeu quando você está animado, feliz, você dá prejuízo para o inimigo? Você já percebeu também que quando você está fora do seu game, você contribui com a obra dele?
falo para você, eu faço tudo para não sair do meu normal. Por isso que eu gasto um tempo de oração. Eu vou parar essa pregação aqui agora, para fazer uma oração. Qual é a oração? Eu pedi a você para orar comigo, pelo seu quarto de oração. E alguém talvez vai dizer assim, pastor, o que é isso? É Mateus 6,6. Jesus diz assim, entra no teu quarto, fecha a porta, ora a teu pai que está em secreto. É ali que você volta ao normal. Não é no consultório do psicólogo. Não é em outros lugares. Eu quero orar pelo quarto de oração. Eu quero que você peça a Deus pelo seu quarto de oração. Se alguém não tem, faz o seguinte pedido para Deus: me dá um quarto de oração, porque eu não tenho não. Faz só isso. Fala para Deus, me dá Mateus 6,6, porque eu não tenho. Aquele momento onde eu volto ao normal. Aquele momento onde Deus me restabelece, onde Ele me cura, onde Ele tira minhas dores. Não é esposa que tira dores, não é marido que tira dores, não é filho, pai que tira dores, não é pastor que tira dores. Alguém pode dizer comigo, ninguém cura ninguém? E alguém pode dizer também, Jesus é que me cura? Aonde? No quarto de oração. Preparado para orar pelo quarto? Quem já tem quarto, eu quero abençoar o quarto. Agora, quem não tem, por favor, pede para Deus. Pai, em nome de Jesus, há um lugar de cura. Ele é em nossa casa. Há um lugar de cura e Ele está nos esperando em casa. É o quarto de oração. É aquele lugar que muita gente não tem ido há muito tempo. E quando passa lá, ajoelha 3 minutos e vai dormir. Não é esse lugar. Eu estou falando de um quarto de oração, de um lugar onde o crente gasta tempo na tua presença, derramando a alma diante do Senhor e pedindo, cura-me, Senhor. Sonda o meu coração. Prova-me, vê se há em mim alguma dor, algum caminho mau. Guia-me, cura-me, restaura-me. Senhor, eu abençoo o quarto de oração nesse momento. Bom samaritano, é nesse lugar que tu nos encontras. Eu proclamo nessa igreja mais uma vez o quarto de oração. Mateus 6,6, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará, te curará, te restaurará, te vivificará, te restaurará, restabelecerá o teu normal. Alguém toma o compromisso de encontrar com Jesus nesse lugar, alguém melhora o compromisso de entrar em Jesus nesse lugar, alguém fala nessa oração com Deus e diz para Ele, eu preciso estar contigo mais tempo nesse lugar, do que fora desse lugar. Porque fora desse lugar a vida me tira do meu game, mas dentro desse lugar eu volto para o meu game. Alguém pede para Deus, pede mesmo, você que não tem quarto, eu sei que tem crente aqui que não tem, eu sei. Jesus está te dando uma oportunidade de você cair na real. É bonito vir para a igreja, sentar e ouvir uma boa pregação, e voltar para casa e não fazer nada. Você sabe que você não tem quarto de oração. É com você que Deus está falando essa noite. O lugar de cura é no quarto, onde o Senhor te encontra, onde Ele faz você voltar ao normal. Só eu abençoo você com esse quarto de oração. 3 coisas devem acontecer no quarto de oração. Primeiro, abrir as tuas feridas para Ele. Deixa eu dizer que, vou mencionar, mas vou pedir para você abrir, se você quiser, em Ezequiel, é um livro aí depois de Salmos, Isaías, Jeremias, você vai encontrar Ezequiel, no capítulo 37, versículo 12. Tem uma coisa que Deus gostaria de fazer, mas Ele não pode fazer isso publicamente. Nós precisamos do quarto de oração, porque tem coisas. Eu queria perguntar se os médicos fazem cirurgia no corredor do hospital. Doutor, abre meu coração aí, vai. Aqui no corredor? Na porta mesmo, abre aí. Misericórdia. Você acha que Deus vai tratar nossas maiores dores e profundas em qualquer lugar? Ele precisa de privacidade. Ele precisa de um lugar onde abrir uma coisa que Ele não pode abrir em qualquer lugar. O versículo 12 está dizendo assim, eu abrirei as vossas sepulturas. Alguém tem que fazer essa oração. Irmão, o que tem de coisa morta em nós, que a gente já enterrou, irmão, e a gente gosta de fazer sepulcro. A gente põe ladrilho,
até pinta, põe plaquinha. Não mexer, não lembrar, não toque. Enterrou, e o Senhor, traz para o quarto e vamos abrir. Não, Senhor, abre isso não, vamos abrir. Como é que eu vou curar uma coisa que não for aberta diante de mim? Como é que eu vou ressuscitar um morto que você não traz ele para mim? Ezequiel 37, verso 12, eu abrirei as vossas sepulturas, e delas vos farei sair, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E veja o verso 13, diz o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e delas vos fazer sair, que milagre quando isso acontece. Porque, irmão, o que tem de crente, que está com as sepulturas intactas, não toca, nunca conversou sobre aquilo, nunca confessou aquilo para ninguém, nunca abriu aquilo para ninguém. Vem no culto, canta, ora, chora, ouve a mensagem, concorda, vai no altar, ora, leva a sepultura de volta para casa. Ele não deixa abrir. Ele não deixa abrir. Se ele entrar no quarto de oração, ele ora só por aquelas coisas que eu falei, os filhos, o trabalho. Deus, obrigado por esse dia, foi maravilhoso, mas não toca nas minhas sepulturas, tá bom? O dia foi bom, obrigado pela noite, vou dormir, descansar, vou levantar às 5, Senhor, obrigado. Não toca na sepultura. Deixa eu falar uma coisa para você, eu gosto de trazer sepulturas para Deus. E um dia desse eu estava orando, e o Senhor falou para mim assim, você vai orar dos 0 a 5 anos de idade. Eu falei, como assim? As coisas que aconteceu lá que você nem sabe. Pode orar porque eu quero voltar lá e curar. Eu não lembro o que aconteceu, eu não sei. Só que eu fui para a oração. Falei, Senhor, estou te apresentando dos 0 aos 5 anos de idade. E Deus agora vai dos 5 aos 10. Aí eu, tá bom. Senhor, eu trago o sangue de Jesus, porque quer que o inimigo tentou profanar a minha vida quando eu era criança, tudo que ele trouxe dos 5 aos 10 anos de idade, Senhor, toda palavra contrária contra a minha vida, Senhor, eu te apresento a minha história dos 5 aos 10, e Deus, muito bem, agora é a hora dos 10 aos 15, aí a coisa começou a engrossar, porque eu comecei a lembrar de coisa, dos 10 aos 15, e Deus começa a orar, aí eu já gastei mais tempo na oração. Você está entendendo que é abrir as sepulturas? É orar por você, porque Ele quer ressuscitar coisas em você. Eu queria falar uma coisa sobre abrir as sepulturas. Uma irmã americana, ela teve um encontro com o Espírito Santo. E sabe o que o Espírito Santo disse para ela? Eu estou ressuscitando áreas mortas do seu coração. Como assim, Senhor? O seu coração, ele é vivo em algumas áreas e morto em outras. Eu quero trazer vida nas áreas que morreram. Irmão, vou te falar, tem crente meio vivo, meio morto. Tem vida para adorar a Deus, mas sai com a dor, leva para casa, porque está morto lá dentro, aquela área não foi tocada. Ei, o bom samaritano está aqui hoje à noite. Glória a Deus. Só que ele é abridor de sepultura. Você não abre um sepulcro na frente de todo mundo, você tem que abrir no secreto. Você tem que abrir lá no secreto. As sepulturas mais profundas que Deus abriu na minha vida, Ele abriu no quarto de oração. Ele falou comigo, tem uma coisa aí. Eu falei, é mesmo? Vamos lá, vamos orar. Aí quanto mais você começa a orar, aí ele começa a abrir. Eu falei, Jesus, tinha mais do que eu imaginava aqui. Eu falei, pois é, vamos abrir esse negócio. Depois de abrir a sepultura, o que ele faz? Ele limpa as próprias feridas. Escuta, Jesus, o bom samaritano trouxe vinho e azeite, para colocar onde? Dentro da ferida do homem, dentro da ferida. Como é que ele vai colocar uma coisa dentro que não foi aberta? O Senhor precisa abrir. Antes de eu terminar essa mensagem, antes de trazer você para o altar, feche os olhos onde você está. Eu quero orar pelas dores agora. Eu quero orar pelas sepulturas, porque eu estou falando sobre elas agora. Alguns de vocês lembraram de algumas delas agora, mas o Espírito Santo gostaria que você entrasse nesse mover dele agora e deixasse ele te lembrar. Pai, eu oro agora sobre as sepulturas que estão sendo mencionadas nesse momento. Talvez alguém lembrou de um trauma, talvez alguém lembrou de uma palavra, talvez alguém lembrou de uma decepção, talvez alguém lembrou de um abandono, de uma traição, talvez alguém lembrou de uma dor, Senhor, de uma perda. Senhor, eu te apresento as sepulturas do teu povo. Bom samaritano que está aqui hoje à noite,
Bom samaritano, eu te apresento as sepulturas. Ajuda o teu povo a lidar. Alguém me pede assim: Senhor, me dá coragem para lidar com isso. Me dá coragem para lidar com isso. Me dá coragem para entrar no quarto de oração, para ficar lá tempo suficiente para o Senhor abrir as minhas sepulturas. Eu quero proclamar essa noite que o Espírito de Deus está abrindo sepulturas essa semana. Que o Espírito de Deus está limpando as coisas que estão sujas lá. Que uma dor vai parar de doer em você. Que uma coisa inflamada vai parar de infeccionar. Eu quero declarar que o Espírito de Deus sonda o seu caminhar, a sua história. Qual é a parte da sua história que você não entregou para Deus? Qual é a parte da história que você enterrou? Qual é a parte da história que você preferiu esquecer? O Senhor está pedindo para você permitir Ele levar o sangue dele lá nessa parte. Abandono, rejeição, traição, o que quer que foi, decepção, perda, roubo, o que quer que aconteceu lá, abuso, o que quer que aconteceu lá. Come on. O sangue de Jesus foi nos dado para derramar dentro das feridas. O sangue de Jesus nos foi dado para derramar dentro das feridas. Jesus aplicou o remédio no homem. Ele é o bom samaritano. E agora eu volto aqui para o final da mensagem. Eu espero que você possa continuar essa oração em casa. Eu estou aqui no versículo 34. Derramou vinho e óleo nas feridas e colocou ele sobre a sua cavalgadura e levou para a estalagem e cuidou dele. Jesus foi dado a nós para nos carregar quando estamos feridos. Jesus entrou no nosso caminho e nos achou feridos em algum lugar, trouxe o remédio para nós, mas Ele trouxe a sua cavalgadura para nos colocar sobre ela e nos levar para o lugar da cura. Quem está sendo carregado por Deus para um lugar de cura aqui? Essa igreja é um lugar de cura. Essa igreja é um lugar onde o Espírito de Deus traz as pessoas para a gente enfrentar as situações e deixar o Espírito de Deus nos levar. A cavalgadura de Jesus. Nós estamos cavalgando no cavalo dele. A libertação não é coisa de pastor Daniel, não é coisa que nós inventamos. É o Senhor. Esse é o cavalo no qual o Senhor nos leva. Ele nos leva para a sua estalagem, o seu lugar de cura. Todos nós estamos num processo de cura, a começar pelo pregador. Todos nós estamos sendo curados pelo mesmo médico, Jesus. O mesmo bom samaritano está aqui. Eu só estou aqui de novo pregando porque Ele me curou de novo. Porque Ele me restaurou de novo. Porque Ele colocou sangue de novo sobre mim. Eu queria dizer que Jesus foi dado para nós, corpo e sangue. Na Santa Ceia, no pão e no vinho, está a nossa cura. Ele foi dado, você pode até comer dele, beber dele, porque a nossa cura está nele aqui. Eu queria convidar esta igreja do Senhor, esses amados do Senhor. Hoje é 20 de agosto de 2023. Todos os dias que você caminhou até aqui agora, você foi ferido muitas vezes, mas o sangue de Jesus está aqui. Eu queria convidar você para a gente, quando ficar de pé, ficar na presença dele. E eu queria convidar você que ao ficar de pé, você comece a vir para esse altar. E nós vamos vir a encontrar, mais uma vez, aquele que nós já encontramos várias vezes. Ninguém senão o bom samaritano. Como eu digo nesse momento, não fale com ninguém, não toque em ninguém, não abrace ninguém. Tenha um encontro só com o bom samaritano. Ele está aqui nessa noite. Exista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Alguém começa a apresentar ao Senhor a sua história. A sua história, a sua história. Tem muitas dores nessa história. Hoje nós vamos apresentar ao Senhor. Encontra-nos nesse altar, Senhor Jesus. Encontra-nos aqui novamente. Um povo ferido está sendo tirado do mundo. Um povo que foi ferido está sendo levado para o céu. Mas Tu és o samaritano que nos encontra no meio do caminho.
Traz o teu vinho sobre nós essa noite. Traz o teu sangue sobre nós. Traz o teu óleo sobre as nossas feridas essa noite. Eu reclamo agora que o teu sangue purificador venha ser aplicado nas feridas que estão sendo entregues ao Senhor nessa noite. Recebe a cura essa noite. Eu proclamo a cura de Deus sobre cada alma que está nesse altar, a começar pelo pregador que está nesse púlpito. Eu proclamo a cura do bom samaritano sobre nós. Recebe a cura. Foi para isso que nós viemos no altar essa noite. Quem precisa de cura, clama, abre os braços, fala para Ele. Sara-me essa noite. Sara-me essa noite. Sara-me essa noite nesse lugar. Sara-me essa noite nesse lugar. Sobre o vale de ossos secos faz um exército se levantar. Sobre as feridas não tratadas vem restaurar e curar. Sobre o vale de ossos secos faz um exército se levanta. Sobre as feridas não tratadas vem restaurar e curar. Senhor, eu te apresento cada vida que está nesse altar. Eu te apresento as memórias que vieram à nossa mente quando eu estava pregando a tua palavra. Eu te apresento as coisas que já vieram ao nosso espírito enquanto a tua palavra foi pregada. Mas eu te apresento também, Senhor, as coisas que estão enterradas, que não vieram ainda à mente, que precisam ser sondadas pelo Senhor. Coisas que precisam ser reveladas na oração, lá naquele quarto de oração. Eu te apresento a nossa história. Alguém quer apresentar a sua história ao Senhor? Deus, só Tu conheces, só Tu sabes onde nós passamos, onde as marcas foram sendo feitas em nós, onde, Senhor, as formas foram nos formando. Eu te apresento o Teu povo, Senhor. Muito do barro não foi amassado pelo Senhor. Muito do barro em nossa vida foi amassado pelas circunstâncias, pela história e por outras pessoas. Agora alguém quer entregar o barro ao Senhor. Diz: Senhor, conserta o barro, cura o barro. Vem fazer o Teu amassar essa noite nesse lugar. Eu proclamo essa noite: sopra Espírito de Deus nesse altar. Com Teu poder e Tua graça vem nos curar. Sopra Espírito de Deus nesse lugar. Com Teu poder e Tua graça vem nos curar. Sobre o vale de ossos secos faz um exército se levantar. Sobre as feridas não tratadas vem restaurar e curar. Sobre o vale de ossos secos faz um exército se levantar. Sobre as feridas
e curar. Alguém disse para Deus assim: Senhor, não deixe eu ignorar as dores que ainda estão vivas e principalmente as que não estão doendo. Clamar que o Espírito de Deus está sobre nós essa noite. O Espírito de Deus está sobre nós essa noite, parando nesse lugar. Faz um raio-x desse altar. Vai tirando o resultado aí. Mostra só para a pessoa, Senhor, o raio-x. O que tu estás encontrando aí, Senhor? Talvez uma dor, uma amargura, uma tristeza, uma decepção. Tu estás... Alguém quer entregar ao Senhor? Diga: eu te entrego essa dor que está aqui. Decepções que eu não me lembro mais, eu te entrego. Eu te entrego agora os traumas, eu te entrego os maltratos, os abusos, eu te entrego as rejeições, eu te entrego as histórias de perda, eu te entrego. Recebe as dores que estão sendo depositadas no teu altar. Recebe as dores, bom samaritano. Aplica o teu vinho nesse altar, em nossas dores nesse altar. Eu quero falar das sepulturas, Senhor, não foram abertas ainda. Aquelas que foram enterradas, esquecidas. Vai revelando lá, Senhor, naquele quarto de oração. Eu quero pedir que o Senhor mostre a cada pessoa que está nesse altar se há alguma sepultura para ser aberta, tratada, limpada e finalmente completamente fechada, para não ser aberta nunca mais. Eu proclamo a cicatriz do Senhor. Eu proclamo a cicatriz do Senhor sobre as situações, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Quem dá graça a Deus pelo Espírito de Deus que está aqui, o Espírito da cura que está aqui. Só que deixe-me continuar aqui dando algumas instruções sobre quem quer que Deus continue o processo que Ele está começando hoje à noite nesse lugar. Diga comigo assim: em casa. É lá, em casa. Nesse momento nós não vamos orar por ninguém, tá? Não vamos ministrar sobre ninguém. Yeah. Nesse momento nós vamos receber as instruções para o que fazer em casa. Quem tem um quarto de oração em casa? Quem quer que Deus melhore esse quarto de oração? É lá onde você tem que apresentar as dores. É lá, é lá. Você precisa apresentar as dores lá ao Senhor. Você precisa dizer: fala comigo, cuida de mim, resolve aqui. As coisas que eu passei, que eu já esqueci, as coisas que eu enterrei, resolve aqui, resolve aqui. Abra as mãos, quero orar pelo seu quarto de oração. Em nome de Jesus. Pai, abençoa o quarto de oração. Ensina essa pessoa que a cura é todo dia. A cura não é só no culto, a cura é todo dia. A cura é todo dia. Alguém pede para Deus: me ensina a entrar no quarto, me ensina a entrar na sala de cirurgia. Senhor, eu vou lá, mas eu não tenho nem muito o que falar, não sei nem o que dizer, não é verdade? Eu não sei nem muito o que falar, eu não tenho muita conversa, eu não sei nem orar muito. Eu quero abençoar esse momento. Eu quero que o Espírito de Deus venha trazer sobre você a revelação das coisas que estão enterradas aí, das coisas que você tem aprendido a conviver com elas. Sabe, o culto ele vem trazer a ferramenta, mas a cura é em casa. A cura é em casa, todo dia, em casa. Todo dia, em casa. A cura é em casa, todo dia. Alguém recebe a cura de Deus em casa? Eu abençoo você para voltar para casa e ter uma vida de oração no quarto. Se você não fizer isso, você vai ser um assistidor de culto. Você vai ver a gente falar sobre cura, mas ela não acontece na sua vida. Alguém repete comigo: a cura acontece em casa. Então leva para casa uma unção de cura, para você aplicar em você. Agora olhe para mim por um momento. As pessoas gostam que a gente ore pelas pessoas. Elas acreditam na oração dos outros, mas elas não acreditam na sua própria oração. Você precisa começar a acreditar na sua própria oração. Porque se você não acredita nela, a oração dos outros vai resolver muito pouco. Deixa eu falar para você: todas as curas que Deus fez na minha vida, Ele não usou outras pessoas de fora. Queria que os irmãos deixassem a irmã. Deixa a irmã, deixa o Senhor tratar com ela. Deixa o Senhor tratar com ela aí no altar. Pode deixar que o Senhor está tratando com ela. Todas as curas que Deus fez comigo, Ele fez sozinho no meu quarto. Eu não precisei que ninguém ministrasse sobre mim. Deus foi lá. Eu estava lá, Ele entrou. Eu estava no quarto, Ele entrou. Ah, que bom que você está aí.
Vamos conversar? Vamos. O que você quer tratar hoje? Eu quero tratar dessa área. Então vamos. Era eu e o Senhor. Existe um paradigma que a gente precisa quebrar. É o paradigma das pessoas orarem pela gente. Eu gosto que pessoas orem por mim. De vez em quando eu tenho alguém orando por mim. Mas a oração que mais faz efeito na minha vida é a que eu faço por mim. Eu quero abençoar a sua oração por você. Eu quero que você tenha fé na sua oração por você. Pastor, mas eu não sei orar. Aqui a gente ensina. Aqui a gente faz escola de oração. A gente ensina você a orar. Se você não sabe orar, você está no lugar certo. A gente vai te ensinar a orar. Mas eu queria te dar uma oração para você levar para casa. Salmo 139, verso 23 e 24. Sonda-me, ó Deus. Prova-me. Conhece-me. Vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me pelo caminho eterno. Ore por você primeiro. Ore por você. Fale de você para Deus. Não estou dizendo que você não precisa orar pelos outros. Fale de você. Deus vai falar com você sobre você. Poxa, que bom que você está falando comigo sobre você. Eu queria mesmo falar sobre... eu queria falar sobre finanças com você. Nenhum problema aqui na área financeira. Não, hoje eu quero falar sobre seus relacionamentos. Hoje eu queria falar sobre seu trabalho. Hoje eu queria falar sobre... E Deus quer conversar com você. Eu queria que a igreja se tornasse um pouco mais prática. Sabe, eu gosto de orar pelas pessoas e se a pastora já estivesse aqui, ela já estava ministrando em alguém. Só que a gente tem que quebrar isso um pouco. Eu sinto o Espírito Santo tirar a gente dos costumes. Ora por mim, ministra em mim. Ora por mim, ministra sobre mim. Abre as mãos assim. Fala assim, a minha oração é a que tem mais poder sobre a minha vida. Então eu quero abençoar, Pai, faz essa pessoa crer na sua oração. Faz ela ter fé, que quando ela falar contigo, o Senhor está ouvindo. Faz ela ter fé, que aquilo que o Senhor já falou no coração dela, é o que ela precisa conversar contigo. Faz ela entender que ninguém conhece a história dela melhor do que ela. Faz ela entender que o teu anjo está no quarto esperando para ter essa conversa. O Senhor quer fazer cura no púlpito da igreja, mas o Senhor quer fazer mais cura no quarto do que no púlpito. O Senhor quer fazer mais curas em casa do que na igreja. O Senhor quer tratar conosco dentro da nossa casa, dentro do nosso quarto, dentro do nosso carro. O Senhor está lá conosco ouvindo a nossa oração. Eu abençoo a tua oração. Eu declaro que você tenha fé nela. Em nome do Senhor Jesus. Eu não gosto de criar crentes dependentes do pastor. Eu gosto de criar crentes que sabem pescar o seu peixe, fritar o peixe, fazer tudo. Do o anzol você pesca. Amém? Eu não sei se nós vamos ter escola de oração esse ano, mas se você não foi a uma escola de oração, entra no nosso site do YouTube, tem 2 escolas de oração lá, 8 ministrações, tem 2 escolas de oração para você aprender como orar, como começar um programa de oração. Eu abençoo sua vida de oração e eu quero declarar a bênção do seu Pai, a graça do Senhor Jesus, eu declaro o amor do Pai. Eu declaro a comunhão do Espírito que vai com o povo do Senhor para a última semana do mês de agosto. Eu abençoo essa última semana com prosperidade, com renovo. Quem sabe que Deus vai prover tudo que a gente precisa essa semana. Eu declaro a provisão financeira, a provisão do sono, do descanso, do renovo. Vai na paz do Senhor e ser próspero em nome de Jesus. Posso pedir uma coisinha? Estende a mão para mim e me abençoa. Fala para Deus assim, cura o sacerdote, sim. Cura aquele que vem ministrar cura para mim. Estende uma bênção sobre ele, Pai. Restaura ele, renova ele. Ele também precisa da tua graça. Pai, eu recebo estas palavras de bênção na minha vida. Pai, eu recebo o teu renovo ao voltar para casa essa noite. Pai, eu recebo essa bênção que eu preciso. Pai, obrigado por me sustentar esse dia inteiro. Eu te celebro em nome de Jesus. Muito obrigado por estas bênçãos. Em nome de Jesus. Vai na paz do Senhor.